Olá, Patrícia. Boa tarde, professor Sérgio, tudo bem? Tudo bem? Estou só escrevendo aqui uma coisinha. Como vai você? Prazer em conhecê-la. Ah, prazer é meu. Pegando as anotações Você, também. você é da UFES, é isso? Exatamente. E eu acabei de chegar em Vitória Ah, é? para dar aula hoje à noite na FUCAP. Eu Ah, sou do Rio, sim. na verdade, mas eu dou aula na FUCAP. Acabei Na de chegar em FUCAP daqui ou em outra FUCAP? Não, da FUCAP Brasil inteiro. Na verdade, eu Ah, tá sou, bom. eu sou professor da FUCAP aqui no Espírito Santo, mas, na verdade, fico baseado no Rio. Mas você sabe que a FUCAP tem vários cursos pelo país inteiro, né? Então, Ah, por acaso, hoje acabei de chegar. Acabei de chegar aqui. Estou numa sala de aula que eu vou dar aula em seguida nessa sala aqui. sim. Ah, ué, até 6h30 aqui, né? 6h30 não, 5h30. Até 5h30, até tranquilo, tem uma hora de folga. Acho que eu me organizei aqui, consegui me organizar. Espero que o som tá bom ou tá muito. Ou tá Tá estranho? ótimo, Ah, tá tá bom. ótimo. Pra mim E tá é porque como eu perfeito. estou com o microfone próximo aqui, é porque essas salas aqui elas têm um eco enorme. Mas como eu estou com o microfone aqui bem perto da boca, então tá tranquilo. É, Quer dizer que não tá dando eco. você que vai dar o tom do corta, segue, não é isso? Vai. Eu sou a Você é minha suplente. carrasca. Você é minha Eu sou a carrasca. suplente, se não aparecer ninguém, não. Porque é Deve verdade. ser o Marcelo, Na mas eu já verdade, estou aí é o também. professor Marcelo que estava aqui, não é? E você está como suplente. Eu já estou admitindo que, que você apareceu primeiro, é você que ficará. Mas, enfim, vamos lá. Realmente é o professor Não, Marcelo mas que qualquer estava coisa, previsto. estou treinada se ele não aparecer. Já participou de outras sessões? Ontem eu estava numa sessão que um artigo de uma aluna minha foi apresentado e que eu vi que você estava presente. Ah, Você então entrou. foi Foi no ontem da de manhã? Luciana. Foi ontem não, foi ontem no fim da tarde. Foi na última sessão, se não me engano. Se não me engano, foi na última sessão. Eu vi seu nome, não apareceu o rosto, não apareceu só seu nome. Eu falei, Ah, então a deve ter sido na Patrícia. quarta-feira. Não, não, falei ontem não, falei bobagem. Quarta-feira. Quarta-feira. Ah, sim. Eu tava, Foi na eu entrei quarta-feira. por causa da a Marina, que é a mestranda daqui da UFES, ela estava apresentando também um Ah, artigo. sim, isso. Aí eu vi Aham. que ela ia estar apresentando nessa sessão, eu já entrei para assistir, para conhecer um pouquinho, que ela é recém-chegada desse ano, então a gente não conhece muito bem os nossos colegas, aí a gente vai acompanhando as apresentações. Até percebi aqui que a ordem dos artigos abrindo aqui mudou. Não sei o que Ele, houve, mas ele, mudou. aparece, ele aparece de duas formas. Na agenda, né? Quando entra no Minha Agenda no SEMEAD, aparece em uma ordem, mas quando a gente abre a ficha, ele está em outra. Mas assim, os professores estão adotando a ordem de preferência. Ontem mesmo eu estava em uma sessão que o Lopo estava moderando, e aí Sim. ele escolheu a ordem que era a ordem que está na agenda ali, que é divulgado para todo mundo, e o povo Pois seguiu a é, eu, apresentação. eu preferia seguir a ordem original. Porque eu abri agora artigos na sessão e está uma ordem diferente do que estava ontem. Eu preferia seguir a ordem original, porque o É só artigo, se os o que autores agora estiverem aí. está como primeiro, ele é mais, tem menos ligação com os outros dois e com o tema maior aqui, que é a governança. Então eu preferia até deixar ele por último mesmo. Mas enfim, vamos ver. Primeiro vamos esperar se o professor Marcelo aparece, senão a gente toma a decisão aqui por nós aqui mesmo, de qual abrir. Tem uns minutinhos ainda. É que como o tempo é muito pouco, né, para apresentação, inclusive vão ser apresentados só os vídeos gravados, é bem cronometrado, né, como você sentiu das outras sessões que você participou. É bem cravadinho aqui o tempo. Mas vamos lá.
É bem cravadinho, mas no final tem sobrado bastante tempo, porque essa é uma sessão com 3 artigos, né? Nas sessões com 4 que acaba Sim. ficando menos Não, não, tempo. com 4 fica muito complicado. Então, até tem uma certa flexibilidade para as discussões ali. Eu sei que eles delimitam em 8 minutos a discussão também, mas tem essa Eu flexibilidade do prefiro tempo. seguir os 8 e deixar para o fim, a folga para o fim. Acho que é mais fácil assim. Ser mais rigoroso no início, depois o que sobrar, a gente aproveita o debate, aí até mais livre para quem quiser comentar, falar Sim, aí acaba adicionalmente. virando uma conversa, né? No final É. é mais tranquilo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Tudo bem? Sabrina, do artigo Panorama do Nível de Governança Corporativa. Exato. Uhum. Como vai? Tudo bem, Sabrina? Tudo certo. E contigo? Você é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Exato. Uhum. E esse texto aqui faz parte do seu mestrado, seu doutorado? Seu mestrado, você está fazendo mestrado? Ou ainda Não. é decorrente da sua graduação? Exato, é decorrente do meu TCC da Do graduação. seu Até o TCC, momento, tá bom, até o momento tá não bom. ingressei na pós. Mas pretende? Olha, tá nos planos. Tá nos Tá bom, planos. tá ótimo, tá ótimo. Vamos aguardar os demais aqui. Eu tô meio perdido aqui, eu não estou conseguindo ver o quadro completo. Não sei o que eu fiz aqui. Ah, já sei. Agora sim, agora eu estou vendo o quadro completo. Inclusive me vendo. Eu não estava me vendo. Quer dizer que você está onde, Sabrina, neste momento? Está no Rio Grande do Sul, mas aonde no Rio Grande do Sul? Então, neste momento eu estou na Alemanha. Na Alemanha! Pois é. Exato. E eu estava comentando com a Patrícia, que chegou aí, que acabei de chegar em Vitória para dar aula hoje à noite. Mas eu sou, na verdade, do Rio, mas eu dou aula na FUCAP. E hoje eu vou dar Uhum. aula aqui na FUCAP hoje de noite. Então, acabei de chegar aqui em Vitória. Ela, por acaso, é de Vitória, né, Patrícia? Patrícia Bah. Eu que está sou do Rio que Grande está do de Sul. suplente. É o quê? Eu sou do Rio Grande do Sul. Fui Aê. filha da URGS. Ai, que Pois legal. é, Agora que eu estou aqui na UFES. olha o sotaque, olha o Ah, sotaque. legal. E para vocês saberem, embora eu tenha vivido a minha vida praticamente inteira no Rio, eu nasci em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Nossa, então temos três gaúchos. Por isso que eu provoquei o assunto. Por isso que eu Legal. provoquei. Ah, é uma terra boa, né? Mas assim como é o Rio também. Rio, cidade Ah, maravilhosa. foi a única época que meu pai trabalhou fora do Rio e eu nasci em Uruguaiana, na fronteira com a Na Argentina, né? fronteira, verdade. Na fronteira. Mas, deixa eu ver minhas anotações aqui. Vamos aguardar os demais. Rosiânia está entrando. Mas Rosiânia, eu estou vendo que não é autora de nenhum dos demais artigos. É, é público. Público no bom sentido, no sentido amplo, né? Público muito bem-vindo. E- Eu não. Acho que falhou, Rosiane. Se você tentou falar alguma coisa, falhou. Eu percebi que você tentou falar alguma coisa, mas falhou. Ah, só agradecendo, eu sou uma curiosa na FUCAP e o senhor participou da minha banca de qualificação, ver o que tem a ser dito lá. Eu estou muito interessada nos temas. Eu participei de sua banca de qualificação. Ih, meu Deus do céu, olha Qualificação. só. Tô pagando mico, olha. É tanta banca, tanta gente, e nesse período de pandemia, né, que ainda não acabou totalmente para as aulas, né, tem muita aula online, e você não vê as pessoas, eu fico perdido. Tem gente assim que diz, eu participei, eu falei, meu Deus do céu. Ah, então, que legal, que bom.
Vamos aguardar os demais autores. Já estamos 1 minuto atrasados. Eu não gostaria de começar sem os demais, né? Mas também a gente não pode exagerar, porque a gente tem um limite fixo. Paulo Henrique está entrando agora. Ah, ótimo, já tem aqui um autor de mais um artigo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Sérgio. Como vai? Você que vai apresentar o artigo da relevância do ativo intangível? Aliás, Isso, é. apresentar não, desculpe. Na verdade, a gravação foi do José Glauber. Eu falei bobagem. Isso. Nós vamos apresentar a gravação, mas pelo menos tem um componente da autoria presente já aqui. Pronto, obrigado. Então, precisamos esperar algum dos autores do terceiro artigo. Vamos dar uma margem aqui de, no máximo, 5 minutos, senão a gente começa, tá? Patrícia, pelo jeito é você mesmo que vai fazer as honras da casa aí, tá? Porque para me Sou ajudar eu. aqui a controlar o tempo. Exatamente. Eu mesmo posso botar os vídeos, não tem problema nenhum, tá? Eu posso botar, mas é que você, como entrou como suplente, se você preferir, fica a seu critério. Mas vamos só aguardar mais uns minutinhos, até 4:05, tá? Eu não quero estender demais, mesmo que os autores do terceiro artigo entrem posteriormente, para a gente não atrasar, né? Porque é muito pouquinho tempo, né? O tempo é Sim, sim. Não vão prejudicar a bem discussão dos cravado. outros também, né? Vamos dar até 4:05. Às 4:05, se não chegar mais nenhum dos autores do outro artigo, a gente já roda o vídeo da Sabrina. Estou anotando aqui os presentes, porque depois eu tenho que preencher uma ficha aqui final. Vamos lá. Estamos chegando ao fim do congresso, né? Eu acho que a adesão vai começando a diminuir. Já participei de sessões com mais pessoas, mas vai chegando ao fim. Normalmente é assim. O último, essa acho que é o último horário. O último horário não sei se tem algum horário, porque acho que não. Acho que esse é o último horário do dia de hoje e encerram-se as apresentações aqui, as sessões de apresentação. Bom, 4:05, conforme prometido. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer a abertura formal, tá? Me desculpem os autores, já vou antecipando, me desculpem os autores do terceiro artigo, mas para a gente não atrasar demais, né? Senão, vamos ter dificuldade. Então, deixa eu só fazer aqui uma apresentação geral. Meu nome é Sérgio Bastos, estou aqui na companhia da Patrícia Painha, aqui da UFES, que tá como suplente do líder de sessão, professor Marcelo Rabelo, que não está presente, vai me ajudar aqui no controle tempo, enfim, vai puxar minha orelha aqui se eu estiver falando demais, né? Sou professor aqui da FUCAP, como eu estava falando agora no início, estou aqui hoje, embora não esteja baseado aqui em Vitória, estou aqui pronto para dar aula hoje à noite, então cheguei aqui do Rio para Vitória hoje, para dar aula presencial hoje à noite. Os nossos artigos, quer dizer, essa sessão, ela faz parte de um tracking de governança, tá? Governança corporativa. Então, nós temos os 2 primeiros artigos,
que são muito específicos, tá? Então, tratam muito especificamente do tema de governança. O terceiro artigo, né, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, né, Sabrina, ou a própria Rosiane, ou Paulo Henrique, ele já vai para uma linha um pouco diferente. Eu queria até, vou aproveitar esse gancho com os autores quando eles aparecerem aqui. Mas os dois primeiros são da linha principal aqui desse tracking, que é a governança corporativa. A sequência de artigos que está aparecendo. Então, vamos lá. Acho que vocês já participaram de outras sessões, mas só para ficar claro, nós vamos rodar os vídeos, tá? Com as apresentações, que duram em torno de 8 minutos, tá? Alguns segundos para mais, alguns segundos para menos. Depois nós vamos, por 8 minutos, conversar sobre este artigo apresentado. Eu vou dar algumas sugestões, vou trocar umas ideias, vou ouvir do autor algumas considerações, enfim, sempre, desde já, dizendo que qualquer coisa que eu venha falar sobre o artigo é do ponto de vista positivo, crítico, entre aspas, tá? Não é crítico do mal, não. Assim, observações de uma leitura fria, né? Distante do trabalho, e que pode, eventualmente, auxiliar os autores em continuidades. A gente sempre espera que uma apresentação num congresso seja uma etapa no caminho de uma publicação, de um artigo. Então, é aquela história, né? A gente sempre digo para os meus alunos, olha, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é uma obra em andamento, é uma work in progress, né? Aquilo ali não terminou. Depois você vai mandar para artigo, você vai mandar para congresso, vai ouvir algumas opiniões, depois você vai mandar para uma revista, vai levar bomba, desk review, depois passa por avaliações. Tem artigos que são perfeitos que não passam por isso tudo, mas outros costumam passar tudo, só fica uma obra pronta quando ele é publicado numa boa revista. Então, o objetivo aqui também é permitir esse espaço para que a gente discuta um pouquinho e contribua para que esses trabalhos, que, aliás, eu queria já elogiar de cara os 3 trabalhos, são muito interessantes, todos têm enormes qualidades, para permitir que eles possam, né, eventualmente, dessa discussão melhorarem. Ok? Então, com isso, vamos colocar no ar o vídeo da Sabrina, que é o que eu vou considerar aqui que é o primeiro artigo, tá? Panorama de nível de governança corporativa em relação aos órgãos de fiscalização e controle nas empresas do novo mercado, tá? Não sei quem está como host. Patrícia, será que você está? Eu não sei se eu consigo colocar. Deixa eu tentar eu mesmo colocar o artigo, ver se vai funcionar. Se eu Agora que eu vi que eu não estou como host. Deixa eu ver se eu consigo, se vocês vão assistir. Olha, coloquei. Estão assistindo? Estão escutando? Não estamos escutando nem vendo. Eu vou. Então, peraí. Então, fecha. Não funcionou. Então, vamos lá. Eu não sei se... que normalmente é o líder de sessão que está como host, pode colocar os outros como host. Eu não consegui. A menos que... Peraí, eu acho que eu fiz uma bobagem. Deixa eu tentar uma segunda vez. Tá bom, senão eu tento aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Share. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Foi. Então vamos lá. O artigo, então. Mas está sem som, professor. Sem som? Ué. Ai, meu Deus Isso, do na céu. hora que você for compartilhar, aparece uma tela em que você seleciona a janela e embaixo tem um botãozinho azul que diz compartilhar com o som da janela ou alguma frase parecida com essa. Então, deixa eu dar Ele precisa estar marcado. aqui. Stop share. Vou de novo. Compartilhar. Share. Não estou vendo aqui com som. Tá tudo com som aqui. Tá, diz compartilhar com áudio da guia. Mas eu posso... Já descompartilhei. Tenta você então, Patrícia, por Tá favor. bom, beleza.
Eu estou vendo a tela, mas ainda não começou a rodar o Em vídeo. Ciências Contábeis pela Agora URGS. sim. E Tá neste ótimo. trabalho eu fui Tá orientada. ótimo. Olá, eu sou Sabrina Roncato, graduada em Ciências Contábeis pela URGS, e neste trabalho eu fui orientado pela Letícia Medeiros da Silva, professora mestre e doutora em Ciências Contábeis e coordenadora CNPq em Governança Corporativa, Compliance e Auditoria. E o nosso trabalho teve como título Panorama do nível de governança corporativa em relação aos órgãos de fiscalização e controle nas empresas do novo mercado. A compreensão do tema governança corporativa tem impulsionado mudanças regulatórias visando o aumento do grau de conformidade em vários mercados. Anteriormente, a adoção das práticas de governança corporativa apresentava caráter voluntário. Entretanto, após a divulgação pela CVM de normativos, passa a assumir cunho obrigatório, especialmente para as empresas do novo mercado. Em vigor desde 2018, o Regulamento do Novo Mercado determina a implementação por parte das empresas dos órgãos de fiscalização e controle, de forma a aumentar os padrões de transparência e de responsabilidade corporativa através da prestação de contas perante o mercado. O informe permite que, para 31 princípios e 54 práticas, as empresas possam, através do modelo Pratique ou Explique, informar se seguem as práticas recomendadas pelo IBGC, tendo a responsabilidade de justificar em caso de adoção parcial e de não adequação. Dada a implementação da obrigatoriedade, o presente estudo teve como objetivo identificar o nível de governança corporativa em relação aos órgãos de fiscalização e controle em empresas pertencentes ao novo mercado. O novo mercado é um segmento de negociação de empresas que se submeteram a exigências mais avançadas em termos de direitos dos acionistas e melhores práticas de governança corporativa, segundo Neto e Famá. Entre as principais alterações do atual regulamento, citamos a obrigatoriedade quanto à instalação do Comitê de Auditoria, constituição da área de auditoria interna e a implementação da estrutura de gerenciamento de riscos. O Conselho Fiscal e a Auditoria Independente não foram inclusos como objeto desse estudo, pois não tiveram suas diretrizes alteradas na última atualização do regulamento. Para a coleta dos dados, foi consultada a página da B3 de empresas listadas, foram selecionados alguns critérios, incluindo a opção Novo Mercado e Ano de Análise 2021, e assim, como resultado da busca, em 26 de junho de 2022 foram localizadas 203 empresas pertencentes a esse segmento. Como escopo do trabalho, analisou-se o conteúdo de autodeclaração preenchido e expresso no item 4, órgãos de fiscalização e controle, conforme o quadro. Estes foram os princípios e as práticas recomendadas analisadas no presente estudo. Para a visualização dos dados, uma planilha na ferramenta Microsoft Excel foi elaborada. Quanto à possibilidade para a pergunta prática adotada, as empresas possuíam 4 alternativas, sendo sim, não, parcialmente e não se aplica. As justificativas eram obrigatórias em caso de respostas não e parcialmente adotadas. Dentre as 1.218 respostas compiladas, 335 foram avaliadas qualitativamente, uma vez que expressaram a quantidade de respostas não e parciais pelas empresas. Para analisar as justificativas em maior profundidade, foi utilizada a estrutura de codificação no nível mais genérico do que aquela utilizada por autores como Manzanares e Leal e Santiago nos seus trabalhos. Para o presente trabalho, utilizou-se 4 categorias. Sendo justificativa deficiente, ocorre quando uma companhia diz não adotar ou adotar parcialmente uma recomendação sem prover as razões reais para não seguir a prática recomendada. Prática alternativa é uma forma especial de justificativa deficiente, mas falha em prover a explicação para não aderência. Justificativa por princípio são explicações que a companhia argumenta que as práticas recomendadas não refletem a melhor prática ou que a recomendação não traz nenhuma vantagem para o seu acionista ou outras partes interessadas. E justificativas específicas do contexto é quando a companhia provê explicação justificando a não adoção ou adoção parcial considerando as suas circunstâncias particulares e quando a aplicação da prática recomendada não é a melhor alternativa. Seria, então, a explicação originalmente esperada das companhias. Dentre a população analisada, 6 empresas não entregaram o informe por motivos desconhecidos e 5 empresas foram listadas na Bolsa de Valores após o prazo limite de entrega do informe e não foram consideradas na análise. Quanto à prática 4.1.1 Comitê de Auditoria, de 203 empresas, 84 informaram que atendem parcialmente e 38 que não atendem.
Desta soma, 68 apresentaram justificativas deficientes e 42 apresentaram justificativas específicas do contexto. Segue um exemplo de justificativa específica. A companhia não possui um comitê de auditoria estatutário. No entanto, a companhia constituiu em dezembro de 2020 um comitê de auditoria não estatutário. Nos termos do regimento interno, a companhia entende que o comitê cumpre plenamente suas funções e o objetivo das práticas destacadas, inclusive em razão de sua composição, razão pela qual não vislumbra a necessidade de alteração dessa estrutura nesse momento. Quanto à prática 4.4.1, auditoria interna, 30 empresas informaram que atendem parcialmente e 38 informaram que não atendem, sendo que 10 desta soma apresentaram justificativas deficientes e 44 apresentaram justificativas específicas do contexto. Segue uma justificativa específica do contexto. Atualmente, a auditoria interna encontra-se vinculada à diretoria executiva, com reporte técnico para o Conselho Fiscal. No entanto, a companhia está providenciando que esse item seja implementado até a AGO de 2022, quando deverá adequar-se às novas regras do regulamento do novo mercado. Quanto à prática 4.4.2, auditoria interna, 131 empresas selecionaram a opção não aplicável, uma vez que essas empresas possuem área própria de auditoria interna. Segue exemplo de justificativa específica do contexto. A companhia não possui área de auditoria interna em sua estrutura organizacional e nem contratou auditoria interna terceirizada, tendo em vista suas restrições orçamentárias pela situação de recuperação judicial. Quanto ao item 4.5.1, as justificativas específicas do contexto, em sua grande maioria, informavam que as empresas estavam desenvolvendo políticas de gerenciamento de risco com previsão de adequação até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. Quanto à prática 4.5.2, as justificativas específicas do contexto informavam tais como: no entanto, o Conselho de Administração da companhia acompanha o trabalho realizado pelos diretores trimestralmente através das reuniões do Conselho e anualmente através do formulário de referência sobre a adequação dos controles internos. Quanto à prática 4.5.3, com relação às justificativas deficientes, se obteve respostas diversas, tais como: a empresa não possui área de compliance e de controles internos, mas sem responder porque a diretoria não está ou está avaliando parcialmente a eficácia dos sistemas e políticas de gerenciamento de riscos. Aqui temos quadro resumo das frequências obtidas após análise do estudo. Gostaria de chamar a atenção para os itens destacados com cores. Ainda que os estudos tenham demonstrado aumento na aderência, muitas empresas ainda fornecem explicações deficientes, genéricas e evasivas, e uma alternativa seria realizar a simplificação na descrição das práticas recomendadas ou segregar os tópicos em mais princípios. Abaixo deixamos sugestões para trabalhos futuros. Aqui estão as referências bibliográficas. Agradeço a todos pela atenção. Ótimo. Obrigado, Sabrina, pela sua exposição. Cumpriu rigorosamente o tempo. Eu sei que 8 minutos é um desafio, né? É um desafio enorme falar só em 8 minutos. Normalmente nos congressos a gente tem 15 minutos, se acha pouco, né? Mas parabéns pelo seu trabalho. Sei que foi um trabalho de TCC de graduação, o que, como um TCC de graduação, ele está muito, muito bem feito, tá? Agora, o meu olhar e os comentários que eu vou fazer é como se você estivesse aqui apresentando um trabalho, como eu te disse no início, passível ou com pretensões de ser publicado. Então, eu vou fazer... Claro, vou fica à levantar um vontade. pouquinho a régua, tá? Vou levantar um pouquinho a régua e fazer algumas provocações e algumas sugestões, tá? Mas, repito, encare isso como algumas dicas ou sugestões, ou não, você pode não concordar comigo, para Oportunidade de melhoria. a sua carreira acadêmica, que eu espero que continue, tá? Não, sem Então, problemas. vamos lá. Você escolheu realmente focar em 3 princípios, em 6 práticas. Foram 3 princípios, 6 práticas, isso. Num contexto da IN 586, que são 31 princípios e 35 práticas. E você justifica simplesmente no bom sentido, tá? Mas simplesmente que dizem respeito a práticas de fiscalização e controle, aos órgãos de fiscalização e controle. Na realidade, você precisa dar um embasamento um pouco maior a isso. Você escolheu aquele subgrupo, mas precisa dizer por que esse subgrupo? Há uma razão especial para você escolher esse subgrupo?
Há algum problema específico nesse subgrupo? Algum autor que tenha destacado que esse subgrupo é mais frágil e, portanto, deveria ser mais bem tratado? Então, isso ficou faltando um pouquinho, ficou um pouco assim, oportunístico. Oportunístico, eu tenho preocupação de usar as palavras para não parecer que é tão muito forte, mas ficou Uhum. sem um embasamento maior. Então, você pode tomar um pouquinho mais de cuidado. Não precisa pegar tudo. Você pode fazer um recorte, Uhum. perfeito, mas que esse recorte seja bem justificado, tá? Então, essa é uma primeira Perfeito. observação que eu faço. Uhum. A segunda observação que eu faço, que aliás é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos ou sempre nas bancas que eu participo, enfim, você se baseia fortemente no seu estudo em dois trabalhos, né? Manzanares e Leal, de Sim, 2020, e Santiago, de 2021. Né? sim. Manzanares e Leal é um artigo de uma revista, se pegarmos o Qualis atual, que está valendo 2017, 2020, né? Uma revista 4. Né? Pegarmos, se eu fui olhando Santiago é uma dissertação de mestrado. Uhum. Então, você, na verdade, você baseia o seu artigo fortemente, você cita outros autores. Tem outros autores, claro, tem outras referências, algumas boas, outras um pouco mais simples, mas ele é muito fortemente ancorado nesses dois artigos. E Manzanares não é uma um, uma dois, é uma quatro. E Uhum. Santiago, então, que você também cita muito, principalmente lá no fim, quando você tem um início de uma discussão, é uma dissertação de mestrado, que não Uhum. é algo assim que seja uma boa prática para você. Se quer ter ele como uma referência, você deve evitar trazer para o seu trabalho, como eu falei no início, né? Você escutou, né? Uhum. Obras em work in progress, né? Uhum. Dissertações de Sim. mestrado, tese de doutorado. Eu não vou dizer que isso seja uma verdade absoluta, não. Eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trouxe duas outras teses, mas que eram assim, fresquinhas e tinham tudo a ver com o que eu estava fazendo. Mas eram Uhum. duas em 200 referências. Uhum. Só que você deu essa âncora muito forte. Então, cuidado Sim. com isso, tá? Eu acho que você tem que abrir um pouquinho mais. Se você tem pretensões maiores, tem que abrir um pouco mais, dar mais embasamento. E eu já vou Certo. fazer também um elo com a discussão. Porque aí a sua Uhum. discussão, você apresenta os seus resultados. O que se espera? Que você volte com seus resultados na literatura que você se baseou e Uhum. discuta, né? Dialogue com a literatura. Na verdade, você faz um diálogo muito, muito pequeno, muito pequeno. Uhum. E quando você faz em um ou dois parágrafos, basicamente, em dois parágrafos, você se baseia fortemente no Santiago, como eu disse, que é uma Uhum. dissertação de mestrado, né? Sim. E um trabalho que é de consultoria, de Ernst Young, Tosini Advogados. Então, você pode extrair mais do seu trabalho. Tá? Essa é a minha sugestão. Você pode extrair mais nesse sentido, trazer uma literatura melhor, até a literatura que você citou anteriormente, para conversar com seus resultados. Uhum. Não, Tá? perfeito. Mais um ponto, que, aliás, inclusive em algumas justificativas aparece. Né? Você pegou só empresas do novo mercado. Sim. Teoricamente, tanto os princípios quanto as práticas que você citou, teoricamente essas empresas deveriam cumpri-las, Deveriam. independente da N 586. Então, elas Sim. estão no novo mercado mesmo sem cumpri-las. Você podia ter explorado isso, porque todas as práticas que estão citadas aqui, elas já são exigências. Ué, como é que ela foi aceita no novo mercado se ela não está cumprindo? Podemos pegar qualquer uma aqui como exemplo, mas é que a gente tem pouco tempo, então eu não posso Uhum. dar. Eu só queria dar fazer essa Uhum. observação. Mas isso você pode explorar melhor. Então, olha só. E Sim. parece assim que seja possível. Eu sei que é alternativas.
Recording in progress. Eu sei que está, hein? Estamos sendo gravados, eu sei disso. Mas, enfim, eu estou olhando só aqui que eu não posso passar muito do tempo. Nós já estamos um pouquinho atrás, mas como não entrou o autor do quarto, a gente pode até, provavelmente, vamos ter um pouquinho mais de tempo para Sim. bater papo aqui. Uhum. Normalmente, em artigo, em trabalhos qualitativos, espera-se, ao fim, um esquema, ou uma tipologia. Você poderia ter feito, sim, uma análise de conteúdo um pouquinho mais profunda. Você tem muito material aqui, material interessantíssimo. E você Uhum. poderia ter chegado no fim com uma categorização e ter colocado lá categorias primárias, secundárias, dependendo do autor que você use como referência para metodologia de estudos qualitativos, você poderia ter saído com algo como as principais desculpas, vamos dizer assim, ou Uhum. justificativas para a parcial ou a inexistência ainda do cumprimento desse regramento. Então, faltou uma amarração entre todos eles que seja a sua contribuição. Olha aqui, ó, tá vendo? No que se refere a órgãos de controle, é isso aqui. Tá aqui um resumo, tá aqui um resumo. Uhum. Então, como eu disse, normalmente um quadro é interessante, mas no seu caso talvez um quadro não fosse tão útil, mas uma categorização, né, das Uhum. principais justificativas. Isso ficaria mais explícita a sua contribuição. Então, Uhum. repito, o seu trabalho está bastante interessante, está muito bem feito. Principalmente porque eu sei que ainda está no nível de TCC, né? Não estou desmerecendo, não, mas é um trabalho muito bem feito, para o que você certamente tinha de braço para fazer, mas ainda pode ficar melhor. E eu acho que Uhum. ele tem potencial de você publicar. Por isso que eu estou fazendo Uhum. esses comentários assim, com o intuito de botar Sim. umas sementinhas aí na sua cabeça, de você pensar um pouco mais se vale a pena, junto com a sua orientadora, de partir para uma publicação. Uhum. Ah, tem mais umas coisinhas assim, você quer ver? Que às vezes a gente lê e não percebe, né? Você vê que eu estou falando muito, não estou te perguntando nada. Mas deixa para a Não gente tem discutir no fim, problema. deixa eu falar um pouquinho, Uhum. deixa eu falar um pouquinho Claro, pode sobre as ir. coisas que eu acho que são interessantes. O Uhum. objetivo que está expresso na introdução e nas considerações finais, ele de fato foi atingido? Olha o que você diz que é o seu objetivo. Identificar justificativas, espera aí, para inexistência. Não, não, não. Aqui é a minha sugestão, desculpe. Eu quero ler como você escreveu aqui, porque inclusive eles não estão exatamente iguais. Quando você fala, agora eu me perdi aqui, eu tinha deixado aqui para ler, mas hoje o dia foi tão tumultuado. Você diz que seu objetivo meu Deus do céu, identificar o nível de governança corporativa, ah, identificar o nível de governança corporativa das empresas pertencentes ao segmento novo mercado, Isso. em relação aos órgãos de fiscalização. Você não fez isso. Você identificou justificativas, desculpas, para elas não estarem ainda aderentes à IN e também até ao próprio novo mercado. Mas você não identificou um nível de governança corporativa. Então, tanto aqui quanto quando você volta na sua conclusão, você, na verdade, não foi esse o seu objetivo. Então, ele está meio torto. Eu até fiz aqui uma sugestão de escrita de um objetivo: identificar justificativas para a inexistência ou a parcial aderência a princípios e práticas de governança corporativa relativos aos órgãos de fiscalização internos de empresas no nível de listagem de novo mercado da B3. Foi Uhum. isso que você fez. Não foi Certo. identificar um nível de governança corporativa. Então, Uhum. cuidado, né? Volta no objetivo, isso é normal, é normal. A gente acaba o Uhum. trabalho e às vezes a gente ajusta o objetivo. Uhum. Então, nenhum problema. Mas é um ajustezinho que entrou o Caian aqui. Agora Ó, voltou, voltou voltou. sozinho.
Não sei o que aconteceu, voltou sozinho, foi alguma falha aqui. Caian, nós já começamos sem você presente, porque senão atrasaríamos muito, tá? Mas depois já voltamos lá. Deixa eu terminar aqui meus comentários com a Sabrina. Então, voltando aqui, só rapidamente. Nível genérico, você usou exatamente Manzanares, tá? A classificação deles. Então, eu não entendi por que você disse que usou um nível mais genérico. Eu não sei se eu não fui ao trabalho deles, tá? Realmente, de fato, não tive tempo. Mas eu acho que você usou exatamente. Então, que você bota lá na fonte. Então, não tem problema nenhum. Usou ele como referência, a classificação deles, mas nenhum problema com isso, tá? Não tem. Eu acho que você pode concluir sim, que houve um aumento na aderência. Agora, essa questão é que é um problema, porque você não fez um estudo longitudinal, você fez um estudo transversal. Quando você diz que aumentou o nível, você está comparando com o trabalho do Manzanares ou do Santiago, ou com os dois. E eu fugiria disso, Diz, olha, foi um trabalho pontual que diz que o estado é esse. Até se baseou, você usou eles como referência, mas o seu trabalho foi transversal. E comparar com o que eles fizeram um pouco diferente do seu, não foi exatamente Sim. igual. Então, Não. cuidado com esse melhorou, aumentou, tá? É só isso. E como última observação, tá? Porque senão eu já estou estourando meu tempo aqui. Estou fazendo apenas algumas sugestões que você pode concordar ou não, mas enfim, sugestões de melhoria. Nem te dei a palavra, mas vamos deixar no finzinho, mas até para você, para a gente bater um papinho para te dar a palavra. Nem deixei você falar. Mas como o nosso tempo é curto, eu vou passar para a próxima, Tá tá? bem. Senão daqui a pouco nós já começamos um pouquinho atrasados. Sem problemas. E o Caiuan, que estava aqui, já não está mais, né? Já não está, Foi deve estar com vagalume. problema para acessar Está a com sala. problema para entrar. Ele entrou e posso saiu. compartilhar? Então, vamos compartilhar o Beleza. vídeo, na verdade, do José Glauber, mas está aqui presente o Paulo Henrique para defender e ouvir sobre o artigo. Então, vamos compartilhar aqui o vídeo do José Glauber sobre o segundo artigo. Bem, olá a todos que fazem o 26º CMA de 2023. Eu farei a apresentação do trabalho intitulado Relevância do Ativo Intangível e Efeito Moderador da Governança Corporativa no Brasil. Eu tenho aqui algumas anotações que eu vou tomar como guia para a nossa breve discussão. Eu me chamo José Glauber, pertenço à Universidade Federal do Ceará como professor. Esse trabalho ele é desenvolvido em parceria com outros pesquisadores, Isabela Cristina, também da Universidade Federal do Ceará, Paulo Henrique Nobre Parente, professor da UFC, e Tatiana Aquino Almeida, professora do Centro Universitário Cristos Unicristos. Tá? O nosso trabalho ele tem como principal questão qual o papel da governança corporativa na relação entre ativos intangíveis e o valor das empresas. Este estudo ele se enquadra no campo da value relevance contábil, ou seja, estudos dessa categoria têm por finalidade identificar quais informações estão contidas no preço, no valor das empresas, sendo, portanto, assim, enquadradas como value relevant, ou os ativos intangíveis são considerados parte desses recursos Para singulares, mim tá normal aqui. porque tais Voltou. ativos
eles têm características muito específicas, muito peculiares. Dentre eles, a capacidade única de sinergia, ou mesmo a não existência de substância física por parte desses ativos. São exemplos marcas, patentes, know-how, licenças, concessões, goodwill. Tá? São alguns dos casos de ativos intangíveis, ou seja, esses ativos eles não têm propriedade física, mas eles agregam valor para as empresas. Então, esses recursos, segundo a literatura, eles são de acesso restrito, de aplicação única e também limitada em relação à utilização por parte de outras empresas, além de sua complexidade e difícil mensuração e gerenciamento. Então, tais recursos, eles carregam consigo características próprias de ativos que, de um lado, podem gerar bastante valor para as empresas, mas, por outro lado, sugerem algum cuidado em relação à gestão desses ativos. Nesse sentido é que entra a governança corporativa como um mecanismo que tenta garantir que os esforços da gestão sejam adequados e competentes, no sentido de aplicar tais recursos, os ativos intangíveis, para a boa finalidade da empresa, que seria a geração de valor no longo prazo. Tá? Então, a problemática do estudo recai sobre esse contexto, onde as empresas têm ativos singulares, ativos específicos, e que são de difícil gerenciamento, difícil mensuração, e tais recursos podem ensejar algum tipo de esforço adicional para acompanhá-los, para gerenciá-los. E a governança corporativa seria, por um acaso, essa característica, essa competência das empresas. Nesse sentido, a hipótese que nós desenhamos na pesquisa é de que a governança corporativa aparece como variável moderadora da relação entre os ativos intangíveis e o valor das empresas. Tá? A literatura ela indica que os ativos intangíveis têm essa característica de difícil mensuração, difícil avaliação e alta complexidade. Por outro lado, a governança corporativa assume esse papel de estabelecer mecanismos que garantam que os gestores trabalham em prol da empresa. E nesse sentido, evitariam possível gerenciamento ou má aplicação de recursos que têm dificuldade de serem reconhecidos, de serem avaliados, de gerarem valor no sentido de que eles podem agregar bastante valor para a empresa, mas precisam de muito cuidado, de muita atenção em relação à sua aplicação. A teoria da visão baseada em recursos ajuda a entender esse contexto. O trabalho ele é desenvolvido no horizonte temporal de 2011 a 2021, com foco nas empresas mais negociadas da Bolsa de Valores brasileira. O estudo trabalha com 96 empresas e reúne 722 observações. Em relação aos principais resultados, o que podemos observar é que os ativos intangíveis, separados em grupos, tá? Eles acabam não afetando o valor das empresas. Então, de certa forma, ativos intangíveis reconhecidos nos balanços, eles não têm capacidade de agregar informação para a tomada de decisão dos investidores. Por outro lado, o que nós observamos é que quando combinada a informação dos ativos intangíveis com a governança corporativa, existe um efeito no valor da empresa, e esse efeito geralmente é um efeito positivo. Ou seja,
A governança corporativa ela pode sim assumir esse papel de variável que mitiga, de que controla os efeitos dos ativos intangíveis no valor das empresas, especialmente no tocante aos ativos intangíveis como um todo, tá? Como grupo das empresas e ativos intangíveis que não são do grupo do goodwill. É basicamente esse o resultado da nossa pesquisa e a nossa conclusão. Obrigado e até a próxima. Vamos lá, obrigado então pela exposição do José Glauber. Paulo, você me ouve? Professor Paulo Henrique, você me ouve? Eu não sei, eu acho que ele está tendo algum problema de contato. Eu vejo que ele está aqui ligado. Sim ou não? Tá com som, tá sem som. Você me ouve, por favor, ou não? Que é o representante desse artigo. Ele colocou no chat que está ouvindo. Está ouvindo, mas nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Você está em mudo. Pronto, vocês Ah, conseguem me ouvir agora? agora sim, agora sim. Então tá bom. Pronto, Então posso obrigado. fazer alguns comentários? Você bem objetivo Pode também. sim. Vou tentar ser objetivo, que já estou falando um pouquinho demais e o nosso tempo é sempre curto, né? Então, primeiro, Não, eu parabéns agradeço. parabéns pelo trabalho. O trabalho é bastante interessante, bastante interessante. Vou fazer algumas pequenas observações aqui, que eu acho, enfim, no intuito de contribuir, tá? E depois a gente deixa no fim para a gente debater um pouquinho mais, até ouvir se concorda ou não, até com essas observações e o que pretende, mas o trabalho tá bastante interessante. Eu queria começar dizendo que a apresentação do professor José Glauber, ela foi, inclusive, mais elucidativa, mais clara do que o próprio artigo, né? O artigo tem em alguns momentos, ele confunde um pouco alguma sequência, algum conceito, e a exposição do professor José Glauber foi, aliás, muito boa. Aliás, parabéns, se ele estivesse aqui, eu gostaria de dar os parabéns para ele, porque ele expressou de forma muito objetiva, simples, a essência do artigo. Então, como eu disse, a apresentação valorizou mais ainda mais o artigo, até do que o próprio texto. Tá? Eu vou fazer umas pequenas observações aqui que podem ser úteis para vocês na tentativa de publicar o artigo. Eu entendo aqui que o campo de estudo aqui é value relevance, tá? Eu queria fazer um comentário aqui. Value relevance, no caso aqui dos intangíveis, né? Porque toda informação que vai, né, ser refletida na formação do preço dos ativos. Relembrando que ela é falada, value relevance é uma expressão citada uma única vez no abstract, né? no resumo, desculpa, abstract, no resumo, está em português, e 3 vezes ao longo do texto apenas. Tá? Então, eu acho que vocês podiam explorar um pouco mais, inclusive se for explorado bem fortemente pelo professor José Glauber na exposição. Acho que podia ser explorado um pouquinho mais. Tá? A escolha da RBV como uma lente teórica é perfeita, mas em alguns momentos, principalmente nos 4 primeiros parágrafos, ele é tratado de uma forma muito simplista no sentido de que coloca o intangível num centro de atenções que não necessariamente ele tem. O que a RBV diz? Que os proponentes da teoria, e aí parabéns por citar 2 grandes nomes seminais da RBV, Barney e Werner Felt, depois Barney. Aliás, tem um probleminha de datas, tá? Aqui no artigo, tá? Tá o probleminha de datas. Werner Felt é 84, está com 81, o Barney está com 94, 91, enfim, os problemas, isso passa sempre. Isso é natural, isso acontece sempre. A gente lê, relê e acaba passando. Mas, voltando à RBV, ela destaca que a vantagem competitiva, principalmente a sustentável, se dá quando você tem recursos e competências que são diferentes, né, dos seus concorrentes e que você consegue perpetuar ao longo do tempo. Tá? Agora, um ativo intangível, ele pode ou não ser este recurso, essa competência. Não necessariamente é. A pequena crítica que eu faço, no bom sentido, por favor, tá?
é que dá a impressão de que o intangível é necessariamente um recurso competência estratégico e essencial a essa diferenciação. Não necessariamente. Eu posso ter um intangível que não esteja sendo bem, não seja, para usar a tipologia de Barney, né? Que não seja nem valioso, nem raro, nem inimitável, nem seja bem utilizado pela organização, e mesmo assim ser intangível. Pode acontecer. Tá? Então, eu acho que vocês podem ser um pouquinho parcimoniosos em relação a isso. Usar RBV como lente teórica, perfeito, mas podem ser um pouquinho mais parcimoniosos com relação à ligação entre o intangível e ser, de fato, um recurso competência que gere a vantagem competitiva, que seja a âncora do diferencial da organização. Tá? Essa assim, uma crítica que eu faço, crítica, repito, no bom sentido. Tá? O intangível, você pode ter um intangível que seja um peso morto. Eu usei uma expressão aqui, um pouco exagerada, mas pode acontecer. E que pode até gerar desvantagem competitiva. Tá? E a própria RBV, embora parabéns por terem usado autores seminais, ela depois evoluiu bastante. Tá? Então, vocês podiam ter também dado um pouquinho mais de foco assim, na evolução da RBV, para Practice-Based View, para visão prática da estratégia, até para outros contrapontos da RBV que poderiam ter sido utilizados aqui. Mas nenhum problema com relação a isso, a RBV está bem escolhida como lente teórica e vocês aproveitam isso. Aproveitam isso ao longo do artigo, mas não aproveitam tanto na discussão. E essa é o que eu senti falta, de uma discussão maior. E aí eu vou fazer a mesma observação que eu fiz para Sabrina, no artigo dela. A discussão é muito, muito tímida, no fim das contas. Você praticamente não tem uma discussão. Você não volta na literatura. Você apresenta os resultados, ficaram claríssimos os resultados para mim, ok, mas e aí? Como é que ele conversa com a literatura? Como é que você volta com a RBV para discuti-lo? Falta um pouquinho. E isso pode ser um ponto crítico de um avaliador quando estiver olhando o artigo de vocês com uma publicação. Tá? Então, vai aí só um sinal amarelo para vocês terem um pouquinho de atenção em voltar à literatura e discutir um pouco mais. Tá? Mais um comentário. Cuidado, muito cuidado com expressões, sejam um pouquinho mais parcimoniosos, tá? Tem expressões tipo grande, forte, deveras, integralmente, então um pouquinho carregado demais de certezas e advérbios de intensidade. Então, isso eu acho que pode assegurar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais parcimonioso o texto, enfim, né? Farei também o mesmo comentário que eu acabei de fazer com a Sabrina. Embora tenha algumas boas referências, enfim, vocês dão muita ênfase, citam bastante Vasconcelos e demais, no artigo 2019, que é uma A2, excelente, ok, mas citam muito também Moura, né, e demais autores, que na verdade é uma revista B4. Isso daí, na hora que você vai levar para um periódico, um avaliador pega isso, e vocês dão muita ênfase, né, no artigo de Moura e demais. Então, isso pode ser sinal, pode ser alguma coisa que um avaliador no futuro reclame um pouquinho disso, né? Queria também fazer um comentário com relação à hipótese. Estou absolutamente convencido com a moderação, está ok, mas a forma de escrever a hipótese ela também pode ser melhorada. Eu até daria aqui uma sugestão, e eu acho que ficou bem claro, aliás, na exposição do professor José Glauber, quando ele, na fala dele, mas que não está refletida no texto. Eu sugeriria algo como: o nível de governança corporativa modera na medida em que fortalece, porque essa é a defesa de vocês, né? A relação positiva entre o relacionamento, entre o reconhecimento contábil de ativos intangíveis e o valor das companhias de capital aberto. Aí fica bem clara a moderação no sentido de fortalecer uma relação e uma relação que é esperada que seja positiva.
Então, eu acho que também a hipótese pode ser melhor escrita. E a hipótese de vocês é essa, mas ela pode ficar um pouquinho mais clara e mais bem escrita, mais objetiva, tá? Cuidado também com o objetivo. Fiz também uma observação similar no trabalho da Karina. Só que nesse caso aqui, não é que o objetivo não tenha sido atingido, não. Na verdade, o objetivo da introdução difere do objetivo da conclusão. E o objetivo da conclusão está o seguinte. Deixa eu ler aqui. Olha, a presente pesquisa conclui que foi integralmente. Olha o advérbio de intensidade aqui. Mais parcimônia, né? Foi integralmente alcançado o objetivo de examinar como ocorre a atuação da governança corporativa como instrumento de moderação. Bom, vocês não abordaram como, até porque vocês fizeram um estudo quantitativo. Então, cuidado, além dele estar escrito diferente da introdução, na verdade, não foi um como, porque não foi feito um estudo tipicamente qualitativo, que é tipicamente para responder esse tipo de pergunta. Então, só cuidado com isso, tá? Eu vou fazer uma última observação, porque já estou falando demais aqui, tá? Eu espero que seja útil, tá, professor Paulo? Eu espero que esteja sendo útil. Estou fazendo essas observações assim, da forma mais fria possível, no sentido de contribuir. Mas, repito, é um artigo extremamente interessante, tá? E acho que, na conclusão, só do ponto de vista prático, eu acho que vocês podem abordar um pouquinho mais. Podem escrever um pouquinho mais. Você escreve uma coisa aqui na conclusão, vou fechar com essa observação. Do ponto de vista prático, esse resultado indica que o mercado brasileiro não precifica diferente as empresas que possuem registrados em seu ativo recurso de tipo intangível. Eu acho que você não pode fazer uma afirmativa tão forte com os resultados que vocês têm. Então, pense um pouquinho sobre isso, porque essa afirmativa está um bocado forte com os resultados. Você pode fazer várias outras afirmativas, mas essa está um pouco forte, está forte demais com relação ao que vocês apresentaram, tá bom? No mais, parabéns aos autores, porque o tema é relevante, o tema é bom, falar sobre intangíveis, enfim, no mais, só tenho que elogiar o artigo de vocês, tá bom? Espero que essas poucas observações venham a ser úteis de alguma forma. Você conseguiu me escutar, professor Paulo Henrique? Professor Sim. Sérgio, consigo sim, agradeço, viu? Assim, adorei todas as considerações, anotei todas, já vou levar para os autores para a gente começar a trabalhar nessas melhorias, tá bom? Então, ótimo. Vou parar por aqui, porque temos que escutar o último artigo, porque estamos behind schedule aqui. Vamos lá. Patrícia, por favor, solte, porque o Caian está aqui presente, então vamos soltar aqui. Embora, Caian, você tenha falado tão baixinho na sua apresentação, nós vamos ter que prestar bastante atenção, porque ele falou bem baixinho, assim, uma voz suave. Vamos lá. Solta a caixa aí. E vou seguir com a apresentação do trabalho Probability of Default for Lifetime Credit Loss for IFRS 9 with Machine Learning Comparing Risk Survival Analysis. O risco de crédito mensura a probabilidade o risco de uma contraparte não honrar com suas obrigações financeiras, tem um papel fundamental na saúde financeira de firmas e de instituições. E uma das maneiras de abordar esse risco, de mitigar, é justamente se basear em classificações internas. O Comitê de Supervisão Bancária de Basileia tem inclusive uma orientação sobre o IRB, né, as medidas internas, e eles sugerem a estimativa de 3 parâmetros que, combinados, conseguem fornecer uma boa estimativa da perda de crédito esperada, que são probabilidade de inadimplência, probabilidade de default, PD, loss given default, LGD, ou seja, perda dado default, e exposure at default, quanto de exposição no momento de default. A probabilidade de default certamente tem uma grande importância na tomada de decisão, na concessão ou não de empréstimo. Inclusive, mudanças em regulações acarretam em mudanças significativas na maneira de modelar essa probabilidade, que é o foco desse trabalho. Historicamente, modelos de probabilidade de default são muito baseados em modelos estáticos, modelos de classificação. Você tem uma estimativa pontual
para todo um horizonte de tempo. Novas regulações, como o IFRS 9, exigem uma estimativa mais dinâmica, um acompanhamento desse risco, como, por exemplo, a probabilidade de inadimplência dentro de 12 meses ou durante todo o tempo, ali o lifetime da operação de crédito. Isso exige modelagens mais dinâmicas. Um primeiro modelo que já nos vem à mente, certamente, é a análise de sobrevivência, que modela o tempo até a ocorrência de um evento. Os dados são referentes a operações refinanciadas, ou seja, são clientes ou operações que já entraram na inadimplência, estão sendo renegociadas, são operações de cartão de crédito, com todos com 36 meses de horizonte ali de tempo. E as variáveis, as features, são basicamente informações de registro no momento da operação. Então, pensando em modelagem aqui de variáveis independentes, como preditores, a gente tem o valor do empréstimo, taxa de juros, o valor da parcela, tempo de emprego do cliente, a verificação desse emprego, o status de casa, se é aluguel, hipoteca ou casa própria, renda anual, a relação de débito para a renda, uma relação percentual do valor do empréstimo para a renda, número total de linhas de crédito aberta e o tempo desde a primeira linha de crédito aberta desse cliente. Como variáveis targets que a gente consegue montar para nosso Y, nossa modelagem, a gente tem o tempo até o default e uma coluna binária indicando se ocorreu um default ou não. Ou seja, o tempo até essa inadimplência e se foi inadimplência ou não. Porque se não for inadimplência e o tempo é menor do que 36, a gente consegue inferir um pagamento antecipado. Certo? Então, a análise de sobrevivência ela modela. A gente tem função de sobrevivência, definida a probabilidade de não experienciar eventos até o tempo T. E a hazard function são funções de taxa de risco instantânea. Elas têm relações entre si que nos ajudam a obter ou uma ou outra, ou a partir de uma a outra. Para métricas de avaliação, índice de concordância, discriminação de performance, o quanto essas coisas estão congruentes, a estimativa com o valor real. O IBS, Integrated Behavior Score, que nos dá também uma ideia de poder de discriminação e calibração, o quão longe nossa estimativa está do valor real. E uma alça dinâmica, que a gente consegue avaliar esse poder de discriminação ao longo do tempo, em cada período específico. Risco competitivo, ele se dá no contexto em que dois eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, a ocorrência de um evento implica na não ocorrência do outro. Em risco de crédito, isso é bem ilustrado para inadimplência e pagamento antecipado. Se ocorre inadimplência, automaticamente não ocorre pagamento antecipado na mesma operação. Risco competitivo, então o objetivo se torna em estimular a função de eficiência acumulada. Então, a gente vamos ter várias funções de eficiência acumulada, uma para cada risco, e a ideia é estimar essas funções separadas para obter essa estimativa daquele risco específico. Uma abordagem é pela verossimilhança espacial de Cox, em que você tem diferentes verossimilhanças espaciais e o produto delas te dá a verossimilhança global. E uma adaptação proposta por Finding Way em 1999 é justamente você ter uma única função que estime tudo simultaneamente. Porém, o conjunto de observações em risco, eles consistem de observações que não experienciaram o primeiro evento, mesmo que tenham experienciado o segundo. Porém, com um peso, que esse peso tende a zero à medida que o tempo se distancia do tempo de ocorrência. Então, essas são as duas principais abordagens para estimar nossa função de resistência acumulada. Causa específica, em que a gente tem uma para cada risco separadamente, e subdistribuição, uma única função estimando tudo globalmente, com adaptação do conjunto de observações sobre risco. Ridgway em 99 decompôs essa boosting para modelos de dados censurados, derivando o gradiente negativo da velocidade espacial de Cox. Então, a adaptação é justamente alterar essa função 4.17, levando em consideração o ajuste proposto por Fine Grain. Então, derivando isso em relação a f de x, considerando f de x a nossa combinação linear, o nosso x-beta, onde entram os parâmetros para cada variável, a gente consegue chegar numa
uma função adaptada para esse boosting. Então a gente consegue ter agora um boosting component-wise. Esses são os códigos do Scikit-Learn Survival, o original para um único risco, e aqui a adaptação realizada para incorporar essa subdistribuição e esse risco competitivo. Aqui uma comparação nas funções de risco acumulada, considerando e não considerando o risco competitivo dos modelos de causa específica. Então, por exemplo, a gente consegue observar que os modelos de causa específica, ou seja, incluir risco competitivo sempre leva a curvas menores. Isso implica em uma provisão menor com o mesmo poder preditivo. Avaliando todos os modelos, a gente observa que os modelos de subdistribuição teve um bom IBS na avaliação out of sample, com AUC bem similar, e na avaliação out of time também, IBS se manteve e AUC se manteve. Então é bacana observar que a gente tem um poder preditivo comparativo nessa adaptação de uma única função em relação aos modelos de causa específica, considerando component-wise gradient boosting. Aplicando agora uma taxa de juros de 7,5% e 12%, e variando o status da casa de hipoteca e aluguel, considerando o mediano e todas as outras variáveis, a gente consegue comparar a curva de probabilidade acumulada de todos esses modelos. Subdistribution hazard para component wise, cause specific para component wise, cause specific para gradient boosting, cause specific para Cox. A gente vê que o subdistribution hazard sempre tem uma curva acumulada acima, ou seja, leva uma provisão maior, porém tem um poder preditivo competitivo, mostrando boa calibração ao decorrer do tempo e um bom poder de discriminação. Os modelos de causa específica mostram boa calibração, bom poder de discriminação e uma probabilidade acumulada menor em todos os casos. Isso implica uma menor provisão com o mesmo poder preditivo, que implica em uma série de cadeias ali posteriores, gerando resultados positivos. Obrigado. Bom, obrigado, Caio. Caian, espero que os demais tenham conseguido escutar, porque o Caian foi tão tímido na voz que eu escutei algumas vezes o seu filme aqui, Caian, para conseguir compreender, e eu tenho que reconhecer, né, que vocês fizeram, tem um trabalho aqui potente, né, matemático, estatístico, enfim, que eu nem sou capaz de criticar, porque não é a minha área, não é a minha área de atuação. Então, vou admitir, me convenci, lendo e relendo algumas vezes, vocês têm aqui um trabalho bastante interessante, bastante bem estruturado e muito bem sedimentado. Aliás, são todos, eu tive o cuidado de olhar, né, quem é quem, né, porque eu não conhecia vocês, né? Todos eles têm formação estatística, todos eles têm doutorado em ciência, enfim, todos são craques aqui no ambiente estatístico e matemático. Então, eu não vou nem comentar o que eu não consigo ter capacidade para tal. Vou tentar comentar do ponto de vista mais de elo com os negócios, né? Porque você começa dizendo, olha só, temos aí o IFRS 9, o CPC 48, se não me engano, é isso? CPC 48, enfim. E que isso aqui tem implicações, esse modelo que vocês estão oferecendo aqui tem implicações para melhor uso nesta regulamentação. E esse aqui é o ponto que eu gostaria de destacar mais, assim como sugestão. Não sei onde vocês pretendem publicar esse artigo, mas eu acho que vocês precisam vender melhor essa aplicabilidade e o que vocês estão oferecendo de melhoria para ser usado exatamente no contexto do CPC 48, enfim, da IFRS 9. Eu acho que isso aqui que está faltando um pouquinho mais. Você, inclusive, usa dados. Aliás, é uma pergunta que eu queria fazer a vocês, né, na sua figura, que é quem está representando o grupo aqui. Vocês usaram dados de devedores de cartão de crédito americano em processo de negociação, né?
Por que foi isso? Porque era uma base que tiveram acesso, não existe uma base semelhante no Brasil. Ah, só fiquei curioso por conta disso. E depois eu vou até continuar. Por que eu estou perguntando isso? Ah, sim, perfeito. Desculpa até pela voz baixinha lá, nem tinha me tocado que estava tão baixa assim, professor. Mas essa base, na verdade, foi uma base que veio, a gente conseguiu acesso a essa base de uma financeira americana, e a verdade é que foi a base que a gente conseguiu, sabe? Que tinha os dois riscos. E essa base Tá. era de quem Aham. já foi inadimplente no cartão de crédito e quis renegociar essa dívida. Então foi essa renegociação. Então, e isso pode ficar mais explícito. Olha, não temos base para fazer o elo com o Brasil, não temos base facilmente, usamos essa como referência, mas isso é possível ser utilizado no Brasil, só não temos acesso, não temos. Eu acho que vocês podem explorar um pouco mais isso. Tanto é que quando você conclui o seu trabalho, você conclui no terceiro parágrafo, dizendo, quarto parágrafo, dizendo assim: nós mostramos com a base de dados de refinanciamento de operações de cartão de crédito de uma instituição americana, as funções adaptadas, blá, 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 levaram a resultados, né? Enfim, levaram os resultados que vocês chegaram. Bom, mas você. E aí? Qual o elo disso, com a aplicabilidade disso, com a contribuição para o uso deste seu modelo em empresas brasileiras? Você pode vender muito melhor. Caso contrário, fica um trabalho que me parece brilhante, me parece, né, até onde vai a minha capacidade, eu tenho que reconhecer a minha capacidade de compreensão, porque é um trabalho bastante complexo do ponto de vista. Eu nunca tinha escutado, tenho que reconhecer isso. Survival Analysis, para mim, foi novidade, e todo o resto que vocês criaram, bom, na verdade, é a área de vocês, não é necessariamente a minha área de expertise, mas, enfim, me convenci que vocês têm um trabalho, de fato, bastante substantivo aqui. Mas a própria conclusão volta à carga na base de dados. Você tem que dizer, olha, usamos essa base, mas ela pode ser usada em outras situações do cotidiano de empresas nacionais e internacionais, em outras situações que vão contribuir para um modelo que é, sim, dinâmico, como você diz, né, que dá conta do se e do quando, né, e que outros modelos não dão. Então, você pode vender melhor o trabalho que você fez. Pode vender melhor. Então, tanto é que lá na conclusão, a conclusão você volta e diz que a sua grande conclusão é ter chegado a tal, a um ferramental, né, a um modelo que foi utilizado nos dados de cartão de crédito, de renegociação de cartão de crédito americano. Faça o elo com a versão nacional aqui, com o que acontece no Brasil, tá? Eu acho que isso está faltando, tá? Só me dá só um segundinho, por favor. Tá bom, você está só contando, né? É porque eu estou fazendo aqui uma moderação do SEMEAD aqui, que estou terminando aqui. Desculpa, é que eu estou numa sala de aula. Eu comecei dizendo aqui que eu cheguei hoje para dar aula aqui na FUCAP, vim do Rio. Eu peguei uma sala de aula. Eu estou um pouco tumultuado hoje. Mas, enfim, vamos lá. Então, tentem fazer esse aula, porque senão eu não sei aonde vocês publicariam isso. No âmbito só de uma publicação estatística, da linha de estatística, matemática, de modelagem, eu acho que é mais do que isso, é muito mais. Vocês têm uma contribuição grande aqui, mas tem que explorar ela um pouco melhor. E aí vou fazer a mesma observação que eu fiz nos dois anteriores: a discussão. A discussão. Porque se você tivesse tido um capítulozinho, mesmo pequeno, entre os resultados e a literatura, voltando ao IFRS de uma forma mais ampla, e como ele pode. Na verdade, você faz isso, tenta fazer isso nas dois primeiros parágrafos da conclusão. Você não discute de fato com a literatura. Eu me pergunto: alguém mais tentou fazer uma modelagem similar à de vocês? Eu não tenho certeza disso. Se ninguém tentou, diga isso. Não há nenhum caso de que tenha avançado dessa forma. Se fulano fez de um jeito, fulano fez de outro jeito, mas isso aqui não aparece ao longo do trabalho. Então, essa discussão falta. Então, me dá a impressão de que vocês estão trazendo um trabalho inédito. Me dá a impressão. E se isso tem que ser bem destacado
né? Bem defendido, até para valorizar, para vender, vamos ser meio utilitaristas, vender o trabalho de vocês, mas também mostrar a contribuição prática. A contribuição teórica acho que fica mais clara se vocês deixarem isso claro, mas a contribuição prática ela fica um pouco mais distante. E, desculpa, eu não estou te escutando, Caian, eu não estou te escutando. Diga. Continua mudo. Está mudo, continua aparecendo ele mudo. Agora sai, o sinal de mudo desapareceu. Eu percebi que você queria falar alguma coisa. Não, continua não aparecendo sua voz. Não, continua não aparecendo. Bom, limitações da tecnologia. Tenta mais uma vez falar alguma coisa assim. Bom, se não conseguir, vou ficar só eu falando aqui, não vai ter o contraponto dele. Mas fez sentido, pelo menos está fazendo sentido a minha preocupação só de vocês tentarem dar essa visão mais teórica mesmo, do avanço teórico que vocês estão propondo, e mais a relação prática, que é, de fato, contribuir para o melhor uso no âmbito do CPC 48. É 48, se não me engano, eu estou na dúvida, eu acho que é o 48. Enfim, eu acho que isso é o que está faltando. Está faltando vender um pouco mais o trabalho de vocês. Eu queria fazer um último comentário. Eu acho que eu fiz geral, eu fiz aqui de verdade, deixa eu ver aqui, o que fazer na prática. Não, eu acabei já falando. No fundo, o que vocês vão oferecer é uma modelagem que te permite o quê? Fazer melhores provisões. No fundo é isso. Isso tem que ficar mais claro. É isso que eu senti falta. Senti falta disso. Mas, claramente, vocês têm um trabalho extremamente potente aqui. E aí, última observação. Dado que o nosso tracking aqui é governança corporativa, eu queria fazer um comentário. É um comentário e é talvez uma sugestão também, de você buscar essa âncora aqui. Porque tudo isso aqui é para quê? Para uma decisão que pode ser micro level, macro level. Micro level ali no dia a dia das operações das organizações. Pode ser no nível macro, com decisões de políticas maiores das organizações de crédito, concessão de crédito, e que está no âmbito da governança. Então, acho que você pode explorar também um pouco essa vertente, que vai dar ao artigo de vocês essa amplitude maior e essa característica de ser mais vendável para a comunidade de negócios, né? Então, ele tem um poder teórico forte e ele pode fazer um elo maior com a governança, que não é feito em hora nenhuma. Aliás, ele caiu nesse tracking, eu acho que quem escolheu sentiu que havia a potencialidade dessa ligação, mas que vocês não exploraram, mas que podem explorar. Porque, de fato, você está falando aqui no processo decisório, numa melhoria do processo decisório, no nível micro e no nível macro. Estou falando no nível macro, estou falando da governança, né, em termos de políticas de crédito das organizações, e que podem usar esta modelagem que vocês estão propondo aqui para essas decisões maiores, não só na concessão, como depois no provisionamento, que é o enfoque que vocês dão aqui no IFRS 9, CPC 48. Bem, essa é a minha visão, tá? Mas, assim, eu tenho que reconhecer as minhas limitações de compreensão da sua modelagem aqui, que é extremamente complexa, tá? Aí eu estou de parabéns, porque eu fui tentando entender, fui entendendo partes, não entendi tudo, não, mas eu percebi que ela está bem robusta, que ela está bem estruturada. Então, parabéns por isso. Embora, né, repito, não tenha conseguido captar talvez a totalidade da profundidade da modelagem que vocês estão oferecendo aqui. Obrigado. Ok? Obrigado. Agora eu escutei sua voz. Então, agora, por favor, diga se eu falei alguma bobagem, por favor. Vamos entrar aqui na fase final de discussões. Temos só 15 minutos finais. Até porque
Aliás, a Patrícia já colocou, eu botei no início e a Patrícia colocou agora há pouco. Não se esqueçam de avaliar depois a sessão, isso é importante para o SEMEAD, a Patrícia acabou de botar aí no chat. Mas tivemos aqui uns probleminhas técnicos, né? Mas não esqueçam depois de fazer a avaliação. Mas já que escutamos você agora, por favor, diga se eu falei alguma coisa, alguma barbaridade nesse pouco que eu tive capacidade de comentar o artigo de vocês. Obrigado. Não, barbaridade de maneira alguma, só sugestões bem valiosas. Essa parte realmente eu senti muita dificuldade de conectar o modelo, etc., com o cenário brasileiro. E aí a sugestão do senhor já é de pegar a base, porque essas informações que a gente pegou nessa base, elas estão disponíveis em praticamente todas as instituições aqui, né? De pequeno, médio e grande porte, você vai conseguir acessar a inadimplência ou o pagamento antecipado. Então, às Ou vezes, pelo menos você pode dizer que toda empresa tem as suas bases. Vocês pegaram essa como referência, mas pode ser aplicável a todas as outras. Mas digam isso. Só fica parecendo você lê assim, mas será que ele só conseguiu isso, só consegue essas informações lá, ou não tem aqui? Ou em que outras situações fora, que foi muito específico, né? Renegociação de dívidas e cartão de crédito. Mas deem outros exemplos em que situações debaixo do CPC 48 ela pode ser aplicada. Aproveite para dizer isso, para não ficar parecendo que é uma coisa muito específica. E eu acho que a modelagem de vocês tem uma capacidade de aplicação muito maior, né? Pelo que eu compreendi daqui. Então, aproveitem e digam isso. Senão, talvez fique difícil uma publicação mesmo no âmbito de periódicos contábeis ou de gestão, mas vai ficar um pouco mais limitado. Talvez fique mais na linha estatística, matemática, né? E eu acho que a pretensão de vocês não era essa, era trazer mais para a linha de negócios mesmo, para os negócios, para a aplicabilidade nos negócios. Tanto é que vocês partem, tá desde o título está lá, né? Tudo bem, você fala da IFRS 9 já no título, né? Ainda está falando do machine learning, né? Que você ainda vocês trazem a contribuição, né, da complexidade do modelo. Então, esse dinamismo. Então, vamos aproveitar isso melhor. Vocês não estão perfeito. aproveitando a potencialidade que o artigo de vocês tem. Essa é a minha visão. E com essas duas sugestões aqui, acho que já dá para enriquecer muito, pegando esse ponto da base e com o IFRS 9, para não ficar parecendo que a base, que IFRS 9 é só renegociação, né? Que não é. Não. E repare, e também tem a ver com o processo decisório. Processo decisório que pode estar no nível micro, mas que depois vai ser aprovado no nível macro. As políticas da organização, e, claro, tem a ver com os órgãos externos que vão depois, né, as auditorias independentes que vão dar ok nas previsões que foram feitas. Então, esse elo, dá para fazer o elo com a governança, com os órgãos da governança de uma organização, tendo por base um modelo mais robusto. É isso, dinâmico, como vocês dizem. Então, aproveitem isso, aproveitem melhor isso. Não tá aproveitado como poderia estar. É isso que eu tenho assim, a sugerir para um artigo que eu acho que tem um potencial imenso e tem, enfim, vocês conhecem isso muito bem, deu para perceber, né? Eu vi o currículo de todo mundo que estava aqui nessa sessão. Então, todos com ótimos currículos, vi os currículos de vocês. Vocês são certamente, conhecem melhor do que ninguém todas essas técnicas, né? E essas funções que vocês usaram aqui. Muito então, obrigado. Agora temos pouquinho tempo, 10 minutos finais para todos, né? Aliás, imagino que Paulo estava aqui agora há pouco, mas ou caiu ou precisou se ausentar. E aí fica aberto uma discussão geral. Na verdade, a tentativa é fazer um elo, sim. Mas o nosso elo qual foi? Governança. Uma ênfase do artigo, né, que a Sabrina apresentou foi em relação aos órgãos de fiscalização, especificamente em relação a uma instituição normativa, que está muito alinhada à exigência do novo mercado, e ela dá um tratamento qualitativo extremamente interessante. Eu bato palmas cada vez que eu vejo um artigo qualitativo que eu gosto muito.
passamos já algumas sugestões que eu espero que tenham sido úteis, mas está aí, é um aspecto de governança importante. O segundo artigo que vai para o intangível e como ele é também, como ele é importante. Por quê? Porque a lógica é da complexidade da gestão do intangível. O alerta que eu fiz foi, olha, o intangível pode ou não ser um recurso, uma competência estratégica. Pode não ser. Então, esse é o maior alerta que eu coloquei aqui. Agora, a complexidade de gestão está clara. Então, a governança tem que estar alerta a isso o tempo inteiro. Então, mais uma vez. E o artigo final, né, que oferece essa nova modelagem, essa proposta de modelagem para perda de crédito, para provisionamento de perda de crédito, né, e para análise de risco, enfim, pode também ter uma ligação direta com a governança, não está suficientemente explorada, mas pode estar. Então, são visões diferentes, mas que todas elas contribuem para uma melhoria de governança das organizações. Então, estágios, né, um pouco diferentes, né, com vertentes diferentes, mas todos eles estão nessa linha aqui. Todos os artigos estão muito, muito bem desenvolvidos, estão de parabéns. Queria abrir agora para vocês falarem. Falei demais, né? Como sempre, né? Todo mundo diz que eu falo demais. Eu quase não deixei. Então, agora eu não vou falar nada. Sabrina, quer falar alguma coisa? Sim, Esteja com a palavra. Tenha a palavra, por favor. beleza. Não, eu queria Depois... agradecer as considerações. Deu delay ou não? Não, estou escutando bem. Beleza. Eu queria agradecer as considerações do professor. Não tenho nenhum contraponto. Todas as considerações foram anotadas aqui, eu concordo com todas, então eu vou levar a minha orientadora também. A gente já tem algumas outras sugestões, né, oportunidades de melhoria. E, enfim, tudo isso é para melhorar mesmo, né? E a gente tem a intenção de publicar, então, de fato, vai ser considerado essa opinião, né, sua também, para nós, para o nosso trabalho. Eu incentivo fortemente que você tente publicar. Incentivo fortemente. Especialmente se você tem pretensões de seguir a sua carreira acadêmica, partir para o mestrado, depois o doutorado. Incentivo fortemente. Quando a gente vê um resultado de um TCC de graduação e que deu este resultado, você diz, olha, você tem um potencial grande de continuar. Então, não desista, não. Não deixa passar o tempo, não. Vai em frente que você pode. Você tem grande chance de publicar seu artigo e depois continuar aí na sua carreira, nesse início de carreira Sim, né, muito acadêmica. obrigada. Faço votos que você continue nessa carreira. Muito obrigada, tá nos planos, sim. Então ótimo. Caian, algum comentários aberto para qualquer comentário, de qualquer espécie, enfim, o que você adicional. Não, eu gostaria só de parabenizar a Sabrina pelo trabalho dela, o professor Paulo, né, pelo segundo trabalho que foi apresentado, e agradecer pelas sugestões, professor. Às vezes a gente está bem a fundo ali no assunto, né, e esquece esse todo de contextualizar. E aí, com as sugestões, já vem alguns insights assim, né? Então, eu submeti esse paper para esse trabalho para Expert Systems with Applications, mas deve voltar. Tá vendo? Mas foi para uma revista técnica da área de expert de sistemas. Talvez você consiga, talvez lá você até consiga uma publicação. Eu acho que ele perde a chance de você jogar na linha de gestão, porque eu acho que ele tem potencial, mas pode ser que lá você até seja muito bem acolhido. Mas sinto que você ainda poderia. Vamos aguardar. Aguarde o retorno, claro. Se já foi submetido, aguarde o retorno. Mas de uma revista mais técnica, né? De sistemas, e que certamente vai ser bem recebido. Se não for, pense nisso, em trazer mesmo para uma publicação de gestão. E que eu acho que, mas claro, fazendo essas pontes. E são essas pontes que você ainda precisa construir. Senão também senão vai ter também dificuldade. As pessoas vão ter dificuldade de fazer a ponte com a utilização na gestão. E que eu tenho certeza que tem. Perfeito. E com as sugestões, acho que vai melhorar muito aí, ajudar muito para a gente fazer essa ponte. Obrigado.
Bom, então, diga. Patrícia levantou a mão. Então, nós temos 3 minutos só para encerrar e vai encerrar mesmo, porque às 5h30 fecha. Acaba o evento. Patrícia, acabou, né? Finalizou. Exatamente. Eu só queria deixar, porque eu acho que eu preciso dar os parabéns para o desenvolvimento matemático, para a preocupação em relação a isso que a gente na área, na contabilidade, a gente acaba transformando num detalhe, mas que não é um detalhe, que tem uma importância. E os trabalhos do Kayan e do Paulo, eles tiveram um aprofundamento metodológico, matemático, que é algo que é difícil a gente ver nos trabalhos da nossa área. É algo que a gente precisa estudar mais antes de sair aplicando estatística, econometrias nos nossos trabalhos. Então, a gente precisa incorporar melhor esse entendimento, que eles aplicaram muito bem no trabalho deles, apesar de que quando eu olhei e eu vi, eu pensei, gente, mas de que área que são esses autores? Eu também tive que ir pesquisar, porque não é o mais comum do nosso cenário. A gente normalmente tem a dificuldade de fazer essa construção matemática nos nossos artigos. E sobre o trabalho da Sabrina, eu também preciso deixar os parabéns, porque é um TCC muito bem desenvolvido, melhor do que dissertação que a gente vê por aí, que a gente tem visto algumas coisas bem problemáticas hoje em dia. E eu queria te dizer, Sabrina, se você for continuar, você está a poucas observações de conseguir colocar uma análise quantitativa no seu estudo, porque você tem uma quantidade representativa de um estudo quali, e agregando uma análise quant, eu acho que você consegue vender melhor ainda esse seu trabalho para uma publicação depois. Mas era isso, queria deixar essas observações gerais. E o caminho para isso é aquele que eu te falei, Sabrina, a categorização, aquele quadro final de categorização que você pode aí sim mostrar. E esquece a comparação lá com o Manzares, né? Esquece. Deixa ele lá, mas esquece. Faz a sua. Eu acho que sim. Que você tem subsídio suficiente para defender a sua conclusão e as suas contribuições. Não, perfeito. Também agradeço a Patrícia pela colocação e também parabenizo, não parabenizei antes dos colegas. Excelente trabalho, de fato, níveis de doutorado, mestrado, não sei exatamente qual, né? Mas muito bons mesmo aqui. Aprendi muito, anotei muitas coisas e, de fato, é uma intenção, sim, trazer estudos econométricos, sim, né? Trazer estatística também para o nosso trabalho, então está nos planos também para aprofundar mais, né? E solidificar mais nosso trabalho. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Então, com isso, obrigado a todos, obrigado, Patrícia, pela ajuda aqui, obrigado a todos, a participação de todos. Espero que tenham assistido outras sessões do evento, que o evento foi bastante interessante, bastante produtivo, com trabalhos excelentes. Muitíssimo obrigado, então, por essa última sessão, né? Última sessão no finzinho do SEMEAD. Que nos vejamos em outras oportunidades. Tá bom? Muito obrigado, então. Fechado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Até logo, então. Tchau. Tchau.